doutora Silvia. Então, a doutora Silvia Helena Bersacola é médica, pneumologista, membro da Associação Médico Espírita de São Paulo. E aqui eu tenho que parar 30 segundos, porque falar da Associação Médico Espírita de São Paulo e não lembrar do nosso querido, saudoso médium, fundador da nossa casa, mentor da nossa casa, o Sr. Espartaco Ghilard, não conseguimos deixar de lembrar da sua figura, que teve uma participação ativa na fundação da associação em 1968, completando em março desse ano 51 anos, certo, doutora Silvia? E eu, lendo um pouquinho a respeito da fundação da associação, eu li nomes que fizeram parte do quadro associativo desde o início, que nos são figuras muito queridas aqui no Grupo Espírita Batuíra, a quem eu queria homenagear nessa abertura e nessa palestra dessa semana, que são o Dr. Arilex, uma figura querida, acredito que muitos aqui presentes conheceram o Dr. Arilex, uma figura importante no movimento espírita de São Paulo, um palestrante vibrante, eu que tive a oportunidade de, ainda jovem, escutá-lo, e ele, de certa forma, é meu parente também, parente da minha mãe. E ele figuras também como o Dr. Ferreira, né, Antônio Ferreira, e também a doutora Lisete Santana, também está ainda entre nós, também foi membro do quadro associativo. Então eu queria fazer uma homenagem a essas três pessoas queridas e ao senhor Espartaco, porque temos aqui uma diretora da Associação Médico Espírita. E a doutora Silvia, ela colabora no Instituto de Saúde do Centro Espírita Carba Schutel, no atendimento fraterno e fluidoterapia, e é também palestrante desse centro espírita. Participa do programa Diálogos Médicos da Rádio Boa Nova. E ela veio falar para nós de um tema muito interessante e a todos nós nos chama a atenção, que é espiritismo e saúde, porque quem de nós não busca a saúde do corpo e da alma, não busca a felicidade? Então são temas que são, acho que, queridos de todos, né? De todos nós. Queremos saber o que a doutora Silvia tem para nos dizer a respeito desse tema na tarde de hoje. Eu vou pedir então para a Marina fazer a nossa prece de abertura. Eu peço a vocês que acompanhem pelo pensamento, que participem desse momento de prece, para harmonizarmos ainda mais ainda o ambiente preparado pela nossa Cecília. E depois eu já vou passar a palavra à doutora Silvia. Vamos desfazer a mesa para ela ficar aqui à vontade de falar para nós a respeito do tema. Envolvidos neste ambiente tão bem preparado pelos benfeitores espirituais desta casa, e a música que nos auxilia a estar aqui bem preparados também para ouvir os conceitos, os ensinamentos da palestra de hoje. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso acolhedor de sabedoria, ao Jesus, nosso Mestre, que veio mostrar o caminho, e aos benfeitores espirituais, em especial da nossa casa. E gostaríamos de aproveitar esse momento em que estamos homenageando algumas pessoas que passaram por esta casa, que fundaram essa casa tão acolhedora, tão séria, e que nos ajuda tanto nessa caminhada. Então vamos, é só denominar alguns nomes, como o seu Espartaco, oh meu Deus, a dona Zita, o seu Savério e tantos outros que já estão na espiritualidade, que fundaram essa casa e abriram as portas das várias unidades para que nós tivéssemos a oportunidade de trabalhar, de colocar o que há de melhor em nós.
Então, nosso muito obrigado. Eu sei que é o sentimento de todos que estão aqui presentes. Pedimos a Deus, nosso Pai, aos benfeitores espirituais, toda a bênção para a palestrante de hoje, que ela seja assistida, para que o conteúdo de hoje seja assimilado por todos nós nesse assunto tão importante que é o Espiritismo e Saúde. Nos ajude a ter uma mente aberta, o nosso coração vibrando para recebermos todo o ensinamento de hoje. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Doutora Silvia, palavra toda sua. Boa noite a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer aos dirigentes da casa por essa oportunidade. Existe uma grande conexão entre nós, né? Entre o Caibar, que é a casa que eu frequento, a Associação Médica Espírita e o Batuíra. Apesar da distância, né, nós estamos extremamente próximos, né? Nós até vamos comentar sobre isso durante a apresentação. Queria muito agradecer a Roseli. Nos conhecemos ano passado, quando a Anne completou 50 anos. E com certeza é um estreitamento que a gente tem para que nós possamos vir mais aqui e vocês também estejam convidados a conhecer o nosso trabalho. Bom, nós vamos falar hoje sobre Espiritismo e Saúde. E nós vamos, na verdade, falar muito sobre o histórico da medicina e como que o paradigma médico espírita mudou em relação aos conceitos que se tinha anteriormente a respeito da saúde, de como se considerava a saúde e como nós hoje enxergamos o homem e a saúde do homem. Nós enxergamos o homem hoje como um ser integral, não separado da sua alma, como durante muitos e muitos centenas de anos ele foi considerado. Então, para nós, consideramos como os nossos pilares do paradigma médico espírita Allan Kardec, né, que hoje nós estamos comemorando, onde ele escreveu o Livro dos Espíritos há 162 anos, e Chico Xavier Emmanuel e toda a coleção André Luiz, onde nós temos 92 anos do nascimento também de Chico. Então a gente vê que não tem tanto tempo que a gente tem essas informações em mão. Nós não temos nem 200 anos de informação. E nós vamos começar aqui falando primeiro pelo pai da medicina, que foi Hipócrates, né? Ele já dizia que antes de curar alguém, pergunta para ele, para o indivíduo, se ele está disposto a desistir daquilo que fizeram adoecer. Porque... Pois não? Não conhecia. Não conhecia essa máxima? Então, Hipócrates, ele é o pai da medicina, ele nasceu na ilha de Cos, e até então se considerava que a saúde estava totalmente ligada aos deuses, aos demônios, e que não tinha uma correlação desse binômio saúde e doença. Então foi através de Hipócrates e ele considerava que existia um equilíbrio, né? O homem tinha um equilíbrio em relação a esse binômio, ele tinha uma multidimensionalidade e ele tinha uma questão integral. Isso foi em 460 a 777 a.C.
Só que nós passamos por um período bastante complicado, que foi o que a gente chama de Idade Média, onde a igreja passou a ter controle total da doença e da alma, do corpo físico e da alma. E aí nós temos um outro tipo de conceito, que a doença é resultado do quê? Do pecado. Você só fica doente se você peca. E você só vai obter a cura se você tiver fé. Então o indivíduo, além de se arrepender, se ele não ficasse bem, ele tinha que ter fé, porque era falta de fé o fato do indivíduo se curar. E nós ficamos, olha, de 476 depois de Cristo até 1453, quer dizer, 1000 anos com este conceito dentro sobre a saúde. Só a partir de Descartes, que é um iluminista, que inspirou inclusive a Revolução Francesa, é que a gente vai ter um despreendimento do que é alma e do que é corpo físico. Ele, de alguma maneira, ele falou, não, a responsabilidade do corpo físico é minha, é dos médicos, e a responsabilidade da alma é da igreja. Nesse momento, o homem passa a não ter mais alma, ele é apenas um corpo. Então a saúde, e é o que até hoje, de alguma maneira, a medicina ocidental prega, que é o homem destituído de alma. Se vocês quiserem comentar, acho que a gente não tem talvez muito tempo, não sei se depois a gente pode conversar mais a respeito, mas se tiverem alguma dúvida a gente pode deixar para o final. A partir do século XIX, do século XX, é que começou a ter uma abordagem mais unificada em relação à mente e ao corpo. E foi a partir da fundação da ONU e da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nos meados da década de 40, que a gente começa a falar mais a respeito sobre equilíbrio, sobre relacionar as condições de vida do indivíduo com a saúde dele. Então a gente tem aqui a definição do que é saúde pela OMS, criada em 1946, que saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença ou da enfermidade. Temos um conceito um pouquinho mais avançado agora em 98, mas que ainda é uma proposta da OMS, ainda não é considerado como definição, que começa a falar sobre bem-estar físico, mental, social e espiritual. É a primeira vez aqui que a gente ouve o tema espiritual, que vai totalmente de encontro ao quê? A definição de Emmanuel, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então aqui a gente tem aquilo que a gente constrói em relação ao paradigma espírita e dessa mudança que a gente tem em relação a como consideramos o conceito de saúde. Então a gente tem essa personagem bastante interessante, não sei se conhecem, que é a Cicely Saunders. Ela é uma enfermeira do Reino Unido e ela trouxe para nós a questão dos cuidados paliativos a partir de 1960. Veio com o conceito de hospice. O que seria? Não é só o local onde a pessoa vai se tratar, mas é uma filosofia onde nós temos pacientes em estado terminal de vida e que vai se dar uma assistência em todos os sentidos, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista social, como do ponto de vista familiar, como também do ponto de vista espiritual para o alívio dos sintomas do paciente em estado terminal. Houve a fundação da AME, da Associação Médico Espírita, em 1968, e aqui vem nossa homenagem ao Espartaco, ao senhor Espartaco, que eu não tive a oportunidade de conhecer, que reuniu nesta casa 13 médicos, junto com ele, os nomes que a Roseli citou, como também a doutora Marlene, que foi a presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo, e posteriormente nós temos aí mais de 90 associações médicas espíritas, inclusive fora do Brasil, além da AME Brasil, inclusive na Inglaterra. Então, foi a partir dessas reuniões com esses 13 médicos que eles foram orientados a que esta associação fosse iniciada. E a partir daí nós começamos a ter muitas mudanças e uma aceitação, tanto que hoje nós falamos nos centros espíritas, mas nós também falamos no mundo científico. E aqui nós temos um conceito que vem de Herbert Benson, que é do Harvard Mind and Body Institute. Ele é um psiquiatra
que ele começou a falar do conceito do poder do indivíduo de curar a si mesmo e que vem dentro de si mesmo, né? Então nós temos essa obra que ele escreveu e até hoje está dentro da universidade. Então o Espiritismo, ele traz para nós essa questão de que Deus é a suprema inteligência do universo e que o princípio, o Espírito é o princípio inteligente do universo. E a definição de Gleber vem que a saúde é a real conexão do Criador e da sua criatura. O quanto existe essa conexão, mais do que qualquer um dos fatores. Então, o que hoje a gente difunde e a gente acredita? Que a saúde é a interação contínua de todos os processos biológicos, quer dizer, de tudo que acontece do indivíduo do ponto de vista da fisiologia e da patologia que acometem todos os órgãos, das condições psíquicas, das condições sociais e espirituais do indivíduo. Toda patologia, ela vai ter uma origem nas imperfeições da alma, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E doença é sempre o quê? Uma oportunidade de introspecção e a solução dos desequilíbrios, né? E assim, a gente vai falar sobre o paradigma que o nosso pai Bezerra, né, que é o pai da Associação Médico Espírita, e que ele coloca para nós que tem que existir o que ele chama de um caminho do meio, né? Que não é nem a medicina ocidental que destitui o homem da sua alma, como também não é atribuir tudo aos deuses, tudo à divindade, né? Uma parte é nossa e uma parte diz respeito à nossa conexão com a divindade e aos nossos débitos do passado, né? E a gente vai ver isso falando do perispírito. Então, isso foi a doutora Marlene que nos trouxe. E no paradigma médico espírita, o ser humano é um complexo constituído de corpo físico, corpos sutis e alma. A prioridade sempre vai, no entanto, ela sempre vai estar na direção do conjunto que é a alma. Compete ao espírito imortal a construção do seu destino terreno e a manutenção, então, da sua saúde. E aqui nós temos já André Luiz, em nosso lar, falando diretamente a nós que o trabalho de cura ele vai ser peculiar a cada espírito. Cada um de nós vai ser responsável por isso. Poderemos, na atualidade da Terra, isso em 1944, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem-espírito. Quantas vezes nós não tratamos um paciente daquela doença, ele cura daquela doença e ele volta a ter uma outra doença com outro sintoma, e isso vai se perpetuando durante a vida dele por questões de hábitos adquiridos na Terra, pela nossa negligência, mas também porque a cura da alma não ocorreu. Aquilo que dentro da condição do corpo sutil, do perispírito, não foi resolvido, né, que pode estar ligado a questões morais, da nossa própria imperfeição moral, não foi resolvido. Enquanto a doença estiver no perispírito, enquanto não houver a drenagem total e uma modificação de pensamento e de comportamento do indivíduo, não haverá cura da doença. E ainda assim ele comenta em Missionários da Luz: a medicina humana, ela vai ser muito diferente no futuro. O futuro é hoje, né, gente? Então, aqui era 1945, né? Então, o futuro é hoje. Quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo da moléstia do corpo físico. Mais para frente a gente vai falar sobre epigenética, o quanto os nossos pensamentos interferem a nível do nosso DNA. DNA, que é aquilo que estrutura todas, é como se fosse um código que a gente tem no nosso corpo físico, dizendo assim: o indivíduo tem predisposição ao diabetes, o indivíduo tem predisposição ao câncer de mama. E de alguma maneira, por uma desestabilização, seja
por maus hábitos, ou seja, pelo próprio pensamento deletério do indivíduo, ele pode atuar a nível desse DNA, desenvolvendo essas doenças por uma própria incapacidade de manter a estabilidade desse complexo. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas ao psiquismo. Todos os órgãos têm e são subordinados a uma ascendência moral. As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. E agora nós vamos falar um pouco, o quanto o Espiritismo tem contribuído para a nossa medicina, para que nós possamos entender melhor a nossa saúde e o doente, porque hoje nós não olhamos a doença, Esse binômio saúde e doença foi conceituado e carregado até hoje. Muitos colegas tratam a doença e não o doente. Então, a partir da reencarnação, que foi uma das definições maravilhosas, e que Kardec trouxe para nós, é que a própria medicina moderna começou a considerar que realmente temos vidas passadas com um pretérito delituoso, com outras situações em que vivemos e que hoje estamos aqui mediante um programa estabelecido no nosso planejamento reencarnatório. Então Kardec fala para nós na questão 171. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros por meio de novas provas. E aqui nós vamos falar de pesquisadores no nosso mundo científico que comprovaram realmente que a reencarnação existe, que não é um conceito filosófico espírita. Então a gente tem Banerjee, que é um indiano, que ele pesquisou mais de 1000 casos de reencarnação, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também faz uma homenagem ao nosso querido Hernani Guimarães Andrade, que foi um engenheiro e que ele fez muitas pesquisas de reencarnação. Ele pesquisou foram 75 casos de reencarnação, publicando 8 deles no livro Reencarnação no Brasil e 1 no livro Renasceu por Amor. E hoje, o mais conhecido, inclusive ele vem estudando isso desde a década de 70, é este autor aqui, que é o Ian Stevenson. Ele é um médico também, psiquiatra. Ele já estudou 2.500 casos até o momento de reencarnação, várias publicações, e ele é o colega famoso que entrevistou aquelas crianças que relembravam de reencarnações anteriores e que eram levadas, inclusive, para os lugares onde tinham reencarnado, falavam o nome dos pais, descreviam em geral a morte, de como tinha sido. Geralmente eram vítimas de mortes assim violentas, e que impactaram e que lembravam, ou também relacionados a defeitos congênitos, que traziam de reencarnações passadas. A outra coisa que para nós é talvez o fundamental, e assim, a gente não vê a hora na medicina que alguém... Já temos em alguns aparelhos de imagem que conseguem identificar o perispírito, mas ainda é muito difícil que isso seja realmente comprovado e que a gente possa conseguir ver essa dimensão na sua totalidade. Mas quem vai ajudar a medicina é a física. Então nós sabemos que logo, acho que o André veio aqui, o André Ramos, a gente vai ter nós vamos conhecer o perispírito não só através da mediunidade, gente? Nós vamos conseguir ver o perispírito através de aparelhos eletrônicos, Então a gente sabe hoje o conceito de que o perispírito é a nossa via de cura. É através dele que nós vamos obter a cura da nossa doença, da nossa saúde, das nossas enfermidades, sejam elas morais, espirituais, psíquicas, mentais. Então a gente tem, a gente sabe que o homem é composto pelo corpo físico, pelo corpo perispiritual e pelo espírito, E Kardec,
ele definiu exatamente o que seria o perispírito, que é o envoltório do espírito. É um corpo sutil, elemento intermediário entre o espírito encarnado e o corpo físico. Ele é feito de matéria, né? Tanto que nós sabemos que com o desencarne, uma parte do nosso perispírito involui e fica, né? A outra parte, o peso desse perispírito é que vai determinar para onde vamos. Quanto mais pesado for esse perispírito, mais a nível de zonas umbralinas vamos estar. Então, o peso do nosso perispírito vai determinar essas condições. Não tem a mesma definição da nossa tabela periódica, né, dos nossos elementos químicos. É formado por outras substâncias que nós vamos ver aqui também, mas ele é matéria. E nós sabemos que não é o Espiritismo que falou de perispírito, ele já é conhecido há muito tempo, inclusive nas escrituras Vedas, que são escrituras hindus, né, que falam sobre ele. O budismo chama de Karma Rupta, os Vedas chamam de Manu. O próprio apóstolo Paulo falou sobre ele e chamou de corpo espiritual. E Jesus se referiu a ele como veste nupcial. E André Luiz chamou o nosso perispírito de psicossoma em Evolução em Dois Mundos, considerando que é uma estrutura celular numa outra faixa vibratória, mas que é parecida ao nosso corpo físico, tanto que eles estão pareados um ao outro, né? O nosso Hernani, aqui inclusive publicou sobre isso. Ele chama o perispírito e os seus corpos que funcionam como campos informacionais modeladores do corpo físico, ou seja, é um modelo plástico do nosso corpo físico. E ele chama de modelo organizador biológico. Isso, quando a gente vai falar sobre essas questões no mundo científico, a gente usa esta denominação, que é um modelo organizador biológico, porque é uma cópia em outra condição vibracional do nosso corpo físico. Então é mais fácil de ser aceito dentro do mundo científico quando a gente se refere ao perispírito dessa forma. E temos também o Rupert Sheldrake, que é um cientista na atualidade, que ele estuda sobre os corpos morfogenéticos. Ele chama dessa maneira. Ele não é espírita, ele não é kardecista, ele não tem esse conhecimento, mas ele chama que nós temos, né, campos morfogenéticos, ou seja, que geram forma, não físicos, como agentes causais do desenvolvimento e da nossa manutenção biológica como corpo físico. Então isso já está sendo falado dentro da física. Ele é parapsicólogo. E aqui a gente vai falar um pouquinho do que a gente acredita e o que a própria física fala para nós, que seria constituído também o perispírito. Então Kardec fala na Gênese: o perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno do princípio inteligente ou alma. Então, o que a gente vê no universo, tá? Isso é o que a gente considera hoje como matéria. A gente tem a matéria escura, a gente tem a energia escura e todo o resto. A gente está em 4% do que se conhece no universo. O resto a gente não conhece nada. Não se sabe do que é produzido. Não se sabe qual é a tabela periódica que essa estrutura composta por matéria escura e energia escura está constituído. Se sabe que ele dá como se fosse a forma para o universo, como se ele carregasse todos os planetas, os corpos, esses 4% aqui de matéria. O resto se desconhece. Então a gente acredita que todos esses 96% constituem o fluido cósmico universal e dentro disso a gente tem o perispírito. Kardec ainda comenta no Livro dos Espíritos: não existe o vazio absoluto em nenhuma parte, porque até então se considerava que era vazio, né? Não se conhecia a matéria, era vazio. O que nos parece vazio está ocupado por uma matéria que nos escapa aos sentidos e aos nossos instrumentos. Só que hoje a gente sabe que ela existe, só não sabe o que ela é. E Emmanuel ainda fala, né, sobre o perispírito, que o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então a doença não está no corpo físico, ela está no espírito, refletida no nosso perispírito,
e sendo sentida por nós no nosso corpo físico. Em evolução em 2 mundos, excetuando-se as enfermidades decorrentes dos nossos excessos, que aí também a gente pode não vir com uma programação, mas pelas nossas más tendências, seja através dos vícios, da bebida, do álcool, da comida, do tabagismo, nós também vamos causar doença, e não são doenças das vidas passadas, né? É uma doença criada na vida atual, né? Então, excluindo então esses excessos e condutas doentias de um modo geral, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guarda no corpo perispiritual as suas causas mais profundas. Ainda em evolução em 2 mundos, criamos depressão por nós mesmos em nosso corpo perispiritual, adulterando as trocas vitais em nossos corpos orgânicos ou estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmando nos tecidos psicossomáticos e campos de ruptura na harmonia celular. Então aqui, nós todos já conhecemos, mas só para relembrar, nós temos o espírito, o corpo mental, que é o que está mais próximo, todas essas são porções do perispírito, e o corpo físico. O corpo mental que está mais ligado ao espírito, que está totalmente relacionado à nossa doença. Por quê? Porque é no corpo mental que nós temos a sede da mente e da onde nós produzimos os nossos pensamentos. Então tudo vem do corpo mental, tudo vem através do espírito, direcionado ao corpo mental, que vai influenciar diretamente o nosso corpo físico. Temos o nosso corpo astral, que é a nossa aura e que é o nosso cartão de visita. O nosso corpo causal, que tem toda a memória, é o vaso sujo, né? Daquilo que fomos, de como somos, daquilo que trazemos no perispírito. E temos o duplo etérico, que é o mais próximo do corpo físico, também chamado de corpo vital, e que se deteriora no momento da reencarnação, do desencarne. E dentro do duplo etérico e do corpo vital, nós vamos ter todos esses chakras, né, que a gente chama, e que vão definir aquilo, como vai funcionar o nosso organismo. Então nós vamos começar pelo centro coronário, que fica bem no topo da cabeça. Ele está localizado no diencéfalo, depois nós vamos ver um corte de uma peça cirúrgica, onde a gente vai localizar o coronário, que é a sede da mente. Ele é o responsável pela produção dos pensamentos e ele coordena todos os outros sistemas, tá? O corpo cerebral, intimamente ligado ao coronário, é o responsável pelo funcionamento do nosso sistema nervoso e pela liberação de todos os hormônios pelas nossas glândulas endócrinas, através da epífise e da hipófise. O nosso centro laríngeo, responsável pela nossa fonação e respiração. O cardíaco, pelas nossas emoções e pela circulação. O gástrico, pela digestão e absorção. E temos o esplênico aqui do lado também, que ele é responsável pelo sistema hematopoético, que tem a ver com a nossa corrente sanguínea e com todas as funções que o nosso sangue exerce. E o genésico e o básico, que é responsável pela reprodução e também pelas artes, né? Por aquilo que a gente tem de criativo, né? Pelos artistas. E agora nós vamos falar, lembrando desses chakras e dessas conexões, da nossa conexão da mente com o cérebro. Então, como eu falei para vocês, o que é a epigenética? Ela é uma ciência hoje, é um ramo da biologia que ela pesquisa mecanismos, né, que por intermédio desses mecanismos moleculares, você, e até do próprio meio ambiente, você vai ter uma influência genética na função celular. Então, hoje a medicina, ela já vê a capacidade que a gente tem através da nossa forma de pensar em modificar o nosso DNA. E ainda continua falando da epigenética, que o DNA ele é controlado então por uma energia que emana dos pensamentos, o que simplesmente significa que as nossas projeções mentais, né, as nossas formas de pensamento, influenciam diretamente na nossa saúde. Então a medicina hoje já entende isso,
Não somos vítimas dos nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Isto é a medicina falando, né? E aí a gente tem André Luiz em Evolução em Dois Mundos, em 1958, né? A mente humana controla quase que plenamente o corpo em que se exprime através da coordenação dos seus próprios impulsos sobre elementos albuminoides do citoplasma, em que forças físicas e espirituais se jungem no campo da experiência terrestre. E aqui a gente vê, então, como eu comentei com vocês, o local do centro coronário, que é o diencéfalo. Aqui seria a parte da frente da cabeça, a parte posterior da cabeça, que é o nosso córtex cerebral, que são aquelas circunvulações cinzas que a gente vê, que é a nossa massa cinzenta. Aqui nós temos vários núcleos. Nós temos aqui o tronco cerebral, e aqui próximo nós vamos ter a epífise e o cerebelo, que vai dar o nosso equilíbrio. E nós temos aqui em Evolução em Dois Mundos que o centro coronário possui no tálamo, visto o sistema de governança do espírito, aí verte o quê? O pensamento por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Ou seja, André Luiz já falava os conceitos da epigenética em 1958. E continuando ainda, nós vamos falar agora então sobre a pineal. Então, a pineal era uma glândula que, quando eu fiz faculdade, que já vai fazer 31 anos, era considerada como um órgão, que não existia. Ele estava lá porque ele era muito importante na fase reptiliana. Ele era o terceiro olho dos répteis. E para nós não tinha função nenhuma, tá? E aqui é um corte como se fosse a cabeça lateral, é um corte sagital, e aqui a gente vê a presença da glândula pineal, né? Aqui é um corte do ponto de vista da peça, e aqui é um desenho da glândula. Então ela é uma glândula que tem mais ou menos 130 miligramas, é pequenininha, né? E que não tinha importância nenhuma, até pouco tempo, né? A medicina hindu já dizia, né, há 5.000 anos, que a pineal era o sexto chakra, ou a janela para o mundo espiritual. Depois, Galeno, em 131 a 200 depois de Cristo, não se podia fazer a dissecção de corpos, né? Era proibido, porque quem comandava isso era a igreja. Então, você mutilar um corpo era considerado como heresia. Então, ele atribuiu a pineal, por inspiração provavelmente, que ela era um modelo pneumático ventricular, que ela distribuía o espírito dos animais, ou seja, uma energia, e que fazia com que todos os órgãos se manifestassem por essa energia. Da onde Galeno tirou, com certeza, por inspiração. Mas aí temos Descartes, né? Descartes, ele foi interessante porque, por mais que ele tirasse a alma do corpo, ele conseguiu dissecar. E o que ele observou? Que quando a gente corta a cabeça, como eu falei para vocês, no sentido sagital, tudo que a gente tem do lado direito, a gente tem do lado esquerdo, exceto a glândula pineal. Ela fica no meio do nosso cérebro, no meio. Quando o radiologista ele quer saber se está bem localizada a tomografia de crânio, ele localiza a pineal. Ele sabe que ele está exatamente no corte correto do meio do cérebro. E ela está extremamente protegida. Então, né, o Descartes falou, bom, então eu acredito que ali é o assento da alma. Apesar dele não associar o corpo à alma, ele disse que a alma estava ali, né? E o nosso querido Hernani, ele faz um comentário aqui, que é assim um comentário, isso na década de 70, né? Que as obras de André Luiz ainda vão ser, né, e de Chico Xavier, elas ainda vão ser discutidas nas universidades do mundo. Isso era uma heresia, né, gente? Como assim? Uma filosofia que veio do jeito que veio, né? Por quê? E aí nós, aqui contradizendo tudo e já sendo estudado no nosso mundo, nós temos um trabalho feito pelo nosso Giancarlo, que foi da nossa área de ensino da Associação Médica Espírita de São Paulo e hoje está em Minas Gerais. Ele publicou esse artigo numa revista científica indexada. Você pode ir lá no PubMed, colocar o nome desse artigo, colocar pineal.
é no Neuroendocrinology de 2013. O que é esse estudo? Ele fez um Ctrl F e colocou a palavra pineal em todas as obras de André Luiz. E ele verificou então que nós temos 29 citações de André Luiz sobre a pineal epífise. Então são 16 em Missionários da Luz, porque é o mesmo nome, pineal epífise, né? 4 em Obreiros da Vida Eterna, 3 no Mundo Maior, 1 em Domínios da Mediunidade, 1 em Ação e Reação, 2 Evolução em 2 Mundos, 3, desculpe, 1 em Mecanismos da Mediunidade. Então, André Luiz falou muito sobre a pineal. Numa época, isso foi em 1945, onde não se considerava que a pineal fizesse alguma coisa. Sendo que nós temos um capítulo só para falar de pineal, no livro Missionários da Luz, que é o capítulo 2. E ele fala então o quê? Que a pineal é a glândula da vida mental, onde reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Por quê? Porque a gente não se conecta com Deus, né? A nossa conexão com a divindade não existe, então ela fica o quê? Retraída. Ela funciona porque ela tem que funcionar, mas enquanto nós não nos conectamos à divindade, ela passa realmente a funcionar porque ela tem o ritmo dela específico. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob a sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Ela é um manancial criador dos mais importantes. Ela é ligada à mente, como nós já falamos. E ela comanda todas as forças subconscientes sob a determinação direta da nossa vontade. Então ela não se trata de um órgão morto, né? Como se falava naquela época. O neurologista não conhecia a função da pineal. O psiquiatra, mais tarde, somente ele vai devassar a importância dela. Os psicólogos ignoram. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido. Então a gente vê aqui que André Luiz, em 1945, nos fala sobre a pineal e só 13 anos depois, o nosso querido autor aqui, o Aaron Lernet, ele consegue identificar um hormônio que anteriormente não se falava que a pineal produzia, que é a melatonina, que é extremamente conhecida e falada nos dias de hoje. Então, já se falava, né, hoje se sabe que a melatonina é um grande organizador biológico, né, que ela tem funções diretamente relacionadas ao quê? Com poder anti-inflamatório, poder antioxidante. Ela melhora a nossa absorção da insulina, então ela pode ser utilizada para o tratamento da diabetes. Ela tem uma ação hipotensora, então ela pode ser também usada para tratamento da hipertensão. Então, conceitos que já se falavam em 1945, onde o isolamento só foi feito em 53 e que hoje nós sabemos a importância deste hormônio dentro da nossa vida. E aqui nós temos esse artigo, inclusive, escrito pelo nosso Mário Pérez, que também foi nosso presidente da Associação Médica Espírita, falando da importância que a melatonina tem hoje no tratamento de doenças como Alzheimer, cefaleia, Parkinson. Ela tem uma melhora, ela provoca uma melhora no nosso sistema imunológico e com isso ela consegue que a gente tenha um tratamento e a cura do câncer melhor do que sem o tratamento com a melatonina, principalmente nos cânceres estrógenos dependentes, que geralmente são os cânceres de mama. Também existe uma atuação, né, falando do André Luiz, a glândula da vida mental, que o psiquiatra sabe que tem uma associação e que melhora com o tratamento com a melatonina nos quadros de transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia e nos tratamentos de ansiedade. Porque se sabe hoje que a melatonina só é produzida na noite escura. Não adianta dormir de dia. Tem que haver totalmente a noite escura. Então, um dos tratamentos é a regulação do sono, para que a nossa produção endógena de melatonina seja melhor. E não tomar melatonina, não é que todos nós temos indicação de tomar melatonina à torta e à direito, porque melatonina é um hormônio. E, finalmente, né,
nós vamos falar aqui o que a gente tem hoje de terapias para que o nosso paciente ele possa ter uma consciência melhor daquilo que ele vem determinado pelo passado que ele carrega com ele, ou seja, pelas provas kármicas, e o quanto ele pode influenciar dentro desse tratamento, considerando o doente, o homem integral, e não considerando a doença. Então aqui a gente tem o que a gente definiu hoje para nós, o que é saúde, né? Então a saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. É a perfeita harmonia da alma, que só alcançaremos quando acabarmos com os males que persistem em nosso ser, desfazendo-nos dos agentes de perversão da saúde que associamos ao nosso corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Conforme os ensinamentos de Lísias em nosso lar, o remédio eficaz está na ação do próprio enfermiço, e a cura real pertence ao doente, que deve se converter em médico de si mesmo. E aqui vem para nós, né? O médico do porvir, para sanar as desarmonias, precisa lá mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre. Né? Então, a gente acredita, né, que na medicina do futuro, a gente já está fazendo, né, que nós podemos auxiliar o indivíduo a se curar através do coração. Então vai se usar muito menos tratamento alopático e muito mais a terapia do amor. E aí, eu acho esse quadro sensacional. Quem fez foi o Rodrigo Modena Bassi, que atualmente é presidente da Associação Médica Espírita de Sorocaba, e que resume tudo que a gente tem de tratamento, olhando o homem com a sua alma e olhando o homem do ponto de vista integral. Então a gente, como falou, nós temos que atuar no corpo físico, temos que atuar no perispírito, né? Do duplo etérico, que é a parte do perispírito mais próxima ao nosso corpo físico, no corpo mental, que é a parte mais próxima do nosso espírito e também do nosso espírito. Então vamos lá. O que atua diretamente no corpo físico? A medicina alopática. De nenhuma maneira a gente está aqui para dizer que não tem que fazer o tratamento que o médico diz que tem que ser feito. Porque nós ainda não estamos, né, em condições psíquicas, mentais, de atuar sobre as nossas doenças. Um dia ainda poderemos ter essa capacidade. Temos sim, melhorando a nossa situação cirúrgica no momento que estamos num pré-cirúrgico. No momento de uma quimioterapia, para que a quimioterapia, a radioterapia tenha uma ação melhor a nível do nosso corpo físico, né? Então nós temos essa capacidade, mas muitos de nós ainda vêm com a prova kármica de ter que passar por essas situações. Não podemos esquecer disso. Então não existe, tem um tumor, não vou tratar e vou tentar fazer a terapia do pensamento para que o tumor se cure, né? Então isso não existe. Isso é uma negação total do que existe, né? É lógico, existem curas, acreditamos que existem curas sim, por merecimento do indivíduo, mas sabemos que uma vez que estamos encarnados, temos que seguir as nossas leis, né? E o tratamento médico, assim prescrito, ele deve ser realizado. Aí nós vamos ter atuação então sobre o nosso duplo etérico. O que a gente considera? As terapias naturais, que é a fitoterapia, os florais e o nosso grande aliado, que é a água fluida, né? Eu sou uma que eu ando 24 horas com uma garrafinha, né? Eu normalmente pode ser feito dentro de casa, como a gente já sabe, ou até no centro espírita, e a gente vai enchendo essa água e vai tomando. Ela é um medicamento e ela é individual e ela deve ser utilizada dessa forma. Muitas pessoas preferem só tomar de manhã quando acordam, mas muitos sabem que naquele momento onde você toma aquela água e você se concentra, é uma forma de conexão com a divindade. Aí vai a nossa conexão com a divindade. A medicina complementar, que a gente sabe que atua a nível perispiritual, a acupuntura e a homeopatia. As terapias corporais, que é a terapia da consciência corporal.
E as terapias energéticas, onde a gente tem o Reiki e o Jorei, que não deixam de ser um passe, né? Que é o próprio passe espírita. Já a nível do nosso corpo mental, a gente tem as terapias da mente. Então, a meditação e o relaxamento, a gente sabe que tem vários estudos onde a meditação ela provoca uma hipertrofia a nível do nosso córtex cerebral. E a gente sabe que a zona onde existe maior conexão nossa com a divindade é através do córtex cerebral. Então, por isso que a meditação traz tanta paz, tanto equilíbrio para aqueles que fazem de modo correto. Temos a psicoterapia, né? Para quê? Para que nós tenhamos um autoconhecimento, para que a gente tenha uma ressignificação dos nossos propósitos, daquilo que a gente veio. Nem sempre a frequência no centro espírita isolado resolve. A gente precisa da ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, através de medicamentos, através da psicoterapia, para que o indivíduo reflita sobre as questões da vida de hoje. Ficamos às vezes muito presos não, isso tem a ver com a minha vida passada. Não, tem a ver com a vida de hoje, porque eu continuo sendo o mesmo espírito, né, a mesma alma doente que reencarnou anteriormente, né? E isso vai ajudar a nos trazer essa ressignificação para a nossa vida. As terapias artísticas, como nós tivemos a nossa amiga que maravilhosamente nos trouxe a música, e por isso que a espiritualidade orienta que nós realmente tenhamos o contato com a música, com as cores, com as pinturas, que nos eleve e nos conecte mais ao nosso Criador. E temos também as práticas espirituais, e daí vai a prece, que é um instrumento maravilhoso, que nós sabemos que podemos contar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. E o outro fator importante é o estímulo ao trabalho ao bem, né? Quantos de nós, né, às vezes chegamos aqui no centro, a gente tem que dar passe, a gente está super cansado, mas a gente sai ótimo depois do tratamento, a gente sai melhor do que a gente entrou, né? Porque o trabalho no bem, seja na casa espírita, seja num asilo, seja dentro do nosso próprio convívio, né? Porque também não adianta nada a gente ser bonzinho no centro espírita, né? E às vezes não ser tão bonzinho, né? Quando a gente sai do centro, né? Então, às vezes o mais difícil é a gente realmente praticar o bem dentro da nossa casa, né? É um grande desafio que a gente tem, a gente ser caridoso com aqueles que vieram conosco experimentar as situações mais delicadas da nossa vida, né? E por fim, as terapias que vão tratar diretamente o espírito, né? Então, esse autoconhecimento e transformação vão levar ao quê? A nossa razão. O significado do propósito e qual realmente é a nossa missão de vida, né? Vão nos trazer fé e esperança. E qual o nosso maior tratamento, o melhor tratamento para o nosso espírito? É o Evangelho de Jesus como roteiro, né? Caridade e amor. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Se alguém tiver alguma questão, eu vou deixar meu e-mail. Posso deixar disponível também a palestra para quem quiser olhar com mais vagar. Foi um pouco rápido, mas eu espero que tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês. Então, nós agradecemos imensamente a doutora Silvia, nos trouxe tantas informações importantes, tantas reflexões que vamos guardar em nosso coração. Vamos pensá-las, as informações, com os nossos corações. Então, nós agradecemos muito, viu, a sua vinda até a nossa casa. E nós gostaríamos de demonstrar essa gratidão por um pequeno mimo, um pequeno presente e por um abraço que certamente vai representar o abraço de todos nós aqui presentes. Então eu vou pedir para Simone entregar para Cecília,
que nos presenteou com o seu piano, com a sua música, sua seleção tão caprichada, que nos agradecer a sua música que contribui muito para o ambiente da noite. E eu vou pedir para o Geraldo entregar para a doutora Silvia. Ele vai entregar a própria obra dele, porque é o livro dele mesmo a respeito do seu Espartaco. História de morte. Nós agradecemos mais uma vez a transmissão por web rádio, que foi realizada aqui através do esforço hercúleo do nosso Elias, né, Elias? E agradecer então a Luiz Domingues, que foi o responsável pela transmissão lá na rádio Portal da Luz. Nós vamos terminar com uma prece. Eu vou pedir para o Hermes fazer a nossa prece de encerramento e depois eu tenho alguns recadinhos para finalizar o nosso encontro aqui dessa tarde. Então vamos acompanhar a prece final. Jesus, querido amigo, queremos agradecer por esta oportunidade, por este nosso encontro, pelo que hoje conseguimos compreender e entender a respeito da saúde, a respeito do Espiritismo. Queremos agradecer a essa doutrina bendita que nos auxilia, nos baliza, nos dá instrumentos para que consigamos encontrar o melhor caminho, para que nós consigamos nos aproximar mais de Deus. E assim, com felicidade, com alegria, nós mais uma vez agradecemos esse nosso encontro. Eu queria agradecer a presença de todos, especialmente daqueles que habitualmente vêm a esse trabalho de fluidoterapia de quinta-feira aqui no Grupo Espírita Batuíra. Agradecer àqueles que puderam estar conosco também, que não são habituais desta reunião. E dizer a vocês que a nossa Feira do Livro continua, tá bonita lá embaixo, convidativa, para que o livro possa ser o nosso companheiro naquelas horas em que precisamos, né, mergulhar no pensamento de autores tão elevados, tão importantes para nós e tê-los do nosso lado. Então temos livros muito interessantes e queremos convidar vocês para estar conosco. Nosso ciclo continua e hoje ainda temos mais uma palestra ocupando o espaço aqui do Grupo Espírita Batuíra, do COEM, né, esse curso de educação da mediunidade. Nós teremos hoje para falar a respeito da prática da mediunidade com Allan Kardec, continuando nessa homenagem ao mestre que há 150 anos desencarnou. Nós teremos o professor Antônio César Perry de Carvalho. Então ele vai nos falar, quem conhece o professor César sabe da sua capacidade, do seu estudo. Então teremos essa palestra ainda à noite. Eu agradeço a todos a presença e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. E amanhã continuamos, às 2h30, somente 2h30 amanhã, sexta-feira, na reunião evangélico-doutrinária da tarde, a reunião conhecida como reunião da Dona Terezinha. Nós teremos um convidado, Ricardo Magalhães, que vem falar sobre o tema Do Outro Lado da Vida, um livro que relata um caso de psicografia do Chico Xavier, de um jovem que desencarnou e veio falar a respeito do outro lado da vida. Um tema interessantíssimo. Então, gostaríamos que todos vocês estivessem conosco. O Geraldo está pedindo aqui para eu falar também do sábado. É uma reunião da Mocidade, que é o espaço da Mocidade Espírita aqui da nossa casa, sábado às 18 horas. 15 minutos antes nós vamos ter o coral. Então, no sábado, aqui no Batuíra, nós vamos ter a presença do coral. E vamos ter também um palestrante, como a doutora Silvia, que nunca veio à nossa casa. O de amanhã também é a primeira vez, o seu Ricardo Guimarães. E no sábado, Alexandre Fontes da Fonseca, um doutor em física e professor da Universidade de Campinas. E ele veio falar de um tema que eu propriamente estou muito curiosa. Ele veio falar dos 3 nãos de Kardec
e o zelo pela doutrina espírita. Vocês não estão curiosos também para saber quais foram os 3 nãos de Kardec? Então no sábado nós vamos desvendar esse mistério, tá bom? Oh meu Deus, agora o Elias me pede para falar de domingo, e com muita justiça, porque é a reunião do nosso Elias, né, Elias? Reunião que eu venho com o maior prazer semanalmente, a reunião do domingo às 10 horas, então estaremos encerrando o nosso ciclo de palestras. E aí nós teremos um palestrante que já esteve conosco, e quem já ouviu, com certeza gostou. Emmanuel Cristiano, um estudioso, um médium, livros conhecidos que nós temos, Aconteceu na Casa Espírita, muitos leram, é do Emmanuel Cristiano. E ele vem terminar com um tema aqui na Caiubi, com um tema ligado a Kardec. Então é Allan Kardec na Casa Espírita. Aí nós fechamos homenageando. Sim. Luiz e Chico, vamos falar da Brasilândia, Chico? Então é que nós temos nos domingos, primeiro começamos num domingo e terminamos no outro domingo, esse ciclo de palestras. E assim como ele acontece aqui na Caiubi, às 10 horas da manhã, 15 para as 10, a apresentação artística, também aconteceu esse ciclo de palestras em Vila Brasilândia. Então tivemos o Gilmar, que começou o trabalho Solidariedade e Tolerância, e vai terminar com um palestrante também querido já da nossa casa, que esteve conosco ano passado, o Vladisney Lopes, o Ney Lopes, como ele gosta de ser chamado. E ele vai falar sobre a doutrina espírita, consolando e esclarecendo. E lá em Vila Brasilândia nós também vamos ter o coral. Então o coral do GEB vem aqui no sábado e vai no domingo em Vila Brasilândia para nos encantar com a sua música na abertura musical. Então, terminamos, né, Geraldo? Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Obrigada pela presença de todos.